Alô você! Correções de exercícios da Lei 8.429 de 92, improbidade administrativa. O Evandro, eu não gosto de fazer exercício. Prazer, o candidato reprovado no concurso público. Meu nome é Evandro. Nego, velho, quem passa no concurso hoje é o cara que faz questão. Então não vamos dar esse mole. Sem enrolar, objetividade, vamos direto para a primeira questão. Acompanha comigo aí na tela. De acordo com a Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público ensejam possibilidade de obter a indisponibilidade de bens do indiciado. Muito legal essa questão, tá correta. Olha o que ele fez. Você sabe que nós temos as modalidades, correto? Nós temos o enriquecimento ilícito, o prejuízo erário e os atos que atentem contra os princípios da administração pública. A indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar, ele não chega a ser uma penalidade, pode se dar sempre que houver enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Aí dá indisponibilidade de bens, dá o sequestro ou arresto. Para quê? Para garantir que a administração seja ressarcida pelo prejuízo. Agora, para que vai fazer indisponibilidade de bens do cara que atentou contra os princípios da administração, se na verdade tudo que está lá, ele não enfiou nada no bolso, nem causou prejuízo à administração. Então não tem indisponibilidade de bens, toma muito cuidado, só tem para o artigo 9 e 10, não funciona para o artigo 11. Então essa questão está o quê? Está correta em cima do texto de lei, tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. De acordo com a Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa somente podem ser considerados lesivos ao patrimônio público quando decorrerem de conduta dolosa do agente. Por que está errado isso aí? Porque existe dolo e existe culpa. Essa questão está errada. Ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Pode ocorrer tanto por ação quanto por omissão. Texto expresso da Lei 8.429 de 92. Questão errada. Vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa permitem a aplicação de sanção pecuniária apenas na hipótese de ensejarem enriquecimento ilícito. Está errado. Quando fala sanção pecuniária, o que é sanção pecuniária? Primeiro, essa questão está errada. Segundo, ele vem dizendo aí sanção pecuniária. Sanção pecuniária, amigo, é quando você toma uma multa civil que você perde dinheiro, você tem que pagar. Então a sanção pecuniária, ela pode ser o quê? No enriquecimento ilícito, que é o artigo 9, pode ser até 3 vezes o valor do enriquecimento. No prejuízo ao erário, que é o artigo 10, pode ser até 2 vezes o valor do prejuízo que você causou na administração. E os atos que atentem contra os princípios, que é o artigo 11, pode ser até 100 vezes o valor da remuneração do agente público. Então essa questão aí está erradíssima. Vamos partir para próxima questão. De acordo com a Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública pressupõem como sujeito ativo o agente público. Essa questão estava até maldosa. Sabe onde está o erro? Que pressupõe ser um agente público. Não, pode ser também um particular que esteja ajudando um agente público. Então você não pode dizer que simplesmente é um agente público na questão. Então o erro está aí. Tá? Essa questão aí, eu vou dizer para você que o examinador foi sacana nessa questão. Mas não tem problema, a gente está aqui para matar isso aí, questão errada. Próxima questão. De acordo com a Lei 8.429 de 92, os atos de improbidade administrativa que ensejam lesão ao patrimônio público pressupõem o enriquecimento ilícito pelo agente. Não é só o enriquecimento ilícito, não. Pode ser também prejuízo ao erário. Aí está o erro dessa questão. Tranquilo? Vamos partir para a próxima. Norberto, prefeito de Araripina, celebrou o contrato para prestação de serviço público por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. A conduta narrada. Já vou direto no gabarito, tá? O gabarito é C. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Ele simplesmente, ele quer saber se você conhece o artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11. Ele quer saber se você conhece as modalidades. É isso que ele quer saber. Beleza, o que ele deu? Ele falou que o Norberto, que era prefeito, opa, legal, o cara é agente público. Se é agente público, já está apto a responder por improbidade administrativa. E disse que o cara celebrou o contrato sem as formalidades legais, é isso que está aí. Então ele pegou, você vai lá na sua lei, pega o artigo 10, inciso 14, que você vai matar. No A, está errado porque ele disse que atos que atentem contra os princípios. Artigo 11, eu já mandei você ler e falei para gravar que ele é curto. Enriquecimento ilícito também não está previsto. Ele está previsto aonde? Está previsto como o gabarito, porque é prejuízo, efetivamente é prejuízo ao erário,
é o artigo 10, o inciso 14, se você for ler, você vai ver que é o texto de lei que ele utilizou e veio fazendo as perguntas. Diz que somente a conduta criminosa está errada e que é mero ilícito administrativo também está errado. A C ficou bem fácil, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. A respeito dos elementos constitutivos dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que a. Podem ser sujeitos ativos, tanto os agentes públicos, servidor ou não, como terceiro que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. B. Apenas os agentes públicos, assim considerados os servidores e os detentores de mandato eletivo, podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade. C. Podem ser sujeito ativo do ato de improbidade, além das entidades integrantes da administração direta e indireta, de todos os poderes, todas as entidades nos quais o erário haja concorrido para a formação do patrimônio, desde que em montante superior a 50%. Pressupõe como elemento objetivo da ocorrência do dano ao erário e, como elemento subjetivo, dole a culpa do sujeito ativo e enriquecimento ilícito. E. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel de qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, constitui ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Bem, vamos direto ao gabarito, tá? Gabarito é a letra A. Cara, pelo amor de Deus, aqui está logo no início da Lei 8.429 de 92. A letra A é texto de lei, não tem ponto de correr, gabarito certinho. Então vamos bater nas erradas. Bem, a errada, amigo, caiu apenas na tua prova, 99,9% das vezes está errada. Porque toda lei tem regra e tem exceção. Quando é apenas, ele é exclusivo. Ele está tirando aquela característica de ser regra. Então, caiu a palavra apenas, eu sugiro que você fale que está errado. Mas o erro da questão está o seguinte, que não só o agente público, o particular também pode cometer improbidade, lembrando que o particular tem que estar junto com o agente público. Bem, o C é errado porque não só quem tem mais de 50% da receita anual, também quem tem menos de 50%, olha o parágrafo 1 do artigo 1º, vai responder por improbidade. Lembrando que se tem mais de 50%, responde nas 3 modalidades. Pega suspensão de direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento erário. Mas se o cara tem menos de 50%, as sanções são meramente o quê? Patrimoniais. A empresa que tem menos de 50% da receita anual, a pessoa que trabalha lá pode cometer improbidade administrativa, mas não pode ter a suspensão dos seus direitos políticos e a perda da função pública. A única coisa que ela toma, o que é a sanção patrimonial? É multa e é a proibição de contratar. Até aí as questões estão tranquilas. D, por que está errado? Porque, amigo, não pressupõe a ocorrência de dano para ser aplicada a lei de improbidade. E tem mais uma no texto de lei, que além de não pressupor ocorrência de dano, também não pressupõe a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Isso está na própria lei, tranquilo? Esse aqui, cara, fala sério, se você errou essa questão antes de ver, amigo, lembra do negócio que eu mandei você comprar? Uma placa vermelhinha que tem uma espuminha fina para você bater com a cabeça na parede? É para testar ela, vai lá e bate com a cabeça na parede. Olha o verbo, receber, você vai logo no final, não precisa nem ler esse texto aí gigantesco. Receber, você vai direto, enriquecimento ilícito, é o verbo. E ele trouxe o quê? Ele trouxe prejuízo ao erário. Então a questão estava errada, porque na verdade era enriquecimento ilícito. Alô, você! Acorda, filho que está em casa! Vamos estudar e vamos fazer exercício. Vamos para a próxima. Segundo a Lei 8.429, julgue o item correto. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, exclusivamente, quanto à administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da administração dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, do território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita atual, serão punidos na forma dessa lei. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra somente com mais de 50% da receita atual. Reputa-se agente público para efeitos da lei
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. As disposições da lei são aplicáveis somente ao agente público. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, motivação e anonimato no trato dos assuntos que lhes são afetos. Gabarito. Letra C. Aí você fala assim, puxa, Evandro, que questão longa, cansativa. Lógico que é, filho. Você sabe por quê? Simplesmente ela pegou questão que é texto de lei. Ó, o tio Evandro vai ensinar alguns macetes para você que você errar, literalmente é jumentice mesmo, porque eu já te dei esse macete. Toda vez que vem questões sobre texto de lei, as bancas examinadoras elas trazem alguma coisa que é fácil de você identificar. Primeiro, todas as palavras que têm caráter absoluto, pode acreditar, a questão está errada. Por quê? Lei não tem caráter absoluto. A lei é regra que comporta exceções, cara. Sempre comporta exceções. Por exemplo, toda vez que vier exclusivamente, somente, nunca, jamais, sempre, pode acreditar, e lógico, derivações dessas palavras. Pode bater e falar assim, poxa, o Evandro falou, eu vou confiar nele. Eu vou dizer que de cara essas questões estão erradas. E você vai ver que vai funcionar. Vou matar aqui pelo macete que eu dei. A letra A tem alguma das palavras ali? Tem, olha aqui, exclusivamente. Pronto, a letra A eu matava para você. Tem outro? Tem o D, somente. Vai lá no artigo 3º que você vai entender. Evandro, quer dizer que nessa brincadeira aí eu já matei 2? Não, você matou 3. Olha aqui a B, ó, somente também. Primeiro, eu vou explicar legal uma por uma. Olha, a B. Então, olha, no macetinho eu matei exclusivamente, somente, somente. No texto de lei eu já estou te ajudando. Já passa você ter 50% de chance nessa questão. Ou seja, você vai entre a C e você vai aí. Mas vamos lá explicar a letra B, que ela é bem interessante. A letra B diz o seguinte, que é só mais de 50%. Errado, que eu ensinei para você, que você vai lá, está escrito empresa incorporada logo no início da lei, e diz que a empresa incorporada, se o dinheiro público, o erário, concorrer com mais de 50% da receita anual, quem trabalha lá vai responder por improbidade administrativa e vai ter todas as sanções. Aí você fala assim, Evandro, quais são todas as sanções? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento erário. Lembrando que indisponibilidade de bens não é penalidade, é medida cautelar. Agora, e se concorrer com menos de 50% da receita anual, vai responder por improbidade também? Vai, mas não tem todas as penalidades. Qual penalidade que tem? Somente penalidade patrimonial. Evandro, o que é penalidade patrimonial? Simplesmente você vai tirar a suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Vai manter o quê? Vai manter a multa e vai manter a proibição de contratar. Evandro, eu não lembro o que é multa. Ah, filho, você está com algum tipo de problema, né? Depois das aulas que eu te dei, você falar que não lembra. A multa, ela se divide. Tem do enriquecimento ilícito, tem do prejuízo erário e tem dos atos que atentem contra os princípios da administração pública. Lembra? Artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Vamos lembrar aqui para a gente fazer uma revisão para você não esquecer? Qual é a multa no enriquecimento ilícito? 3 vezes, até 3 vezes o valor do enriquecimento. Multa no prejuízo erário, até 2 vezes o valor do prejuízo que você causou. E multa nos atos que atentem contra os princípios da administração, até 100 vezes o valor da remuneração. Proibição de contratar. Você lembra da proibição de contratar? Alô, você, enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem contra os princípios da administração. E está acabando o quadro. Vamos lá. E proibição de contratar no enriquecimento ilícito, 10 anos. Proibição no prejuízo erário, 5 anos. Nos atos que atentem, 3 anos. Beleza? Pô, tu já errar isso, você merece tomar uma coça. Vamos que vamos. Bem, o artigo 2º é o texto de lei que fala sobre os agentes públicos. Olha, pelo amor de Deus, filho, vamos lá, eu vou fazer aquela brincadeira de novo, ó. Vou parar, vou até levantar a perninha, igual o Daniel Sena falou pra mim, ó. Pronto. Dá um pause, vai lá e leia o texto de lei, volta e solta o pause. É importantíssimo o texto de lei do artigo 2º. Vou dar um macete. O início da lei.
do artigo 1 ao 8º, quando cai texto de lei, ele cata o texto e cola na tua prova. Então tenha caráter de ler o início, pelo menos várias vezes. O D é só você ler o artigo 3º, somente tá errado. O E, cara, era tipo assim, eu vou até marcar aqui, ó. Era questão idiota, era o item idiota da questão. Pô, separar publicidade e botar anonimato, nem a Constituição proíbe, até a Constituição proíbe anonimato, as coisas apócrifas. Se você não sabe anonimato, esse nome de apócrifo. Não vai colocar isso na tua prova. Isso aqui era questão idiota, eu nem vou comentar ela, tranquilo? Essa foi muito boa questão e a gente já desenvolveu situações para fazer a resolução delas. Então o gabarito ficou a letra C. Vamos partir para a próxima. Segundo os princípios da Lei de Improbidade Administrativa, podemos afirmar: A. Os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade no trato dos assuntos que lhes estão afetos. B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação somente, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dá-se-á integral ressarcimento do dano. C. No caso de enriquecimento ilícito, não poderá o agente público ou terceiro beneficiado os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, mas poderá ter suspensos seus direitos políticos. D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz da causa para a indisponibilidade dos bens do indiciado. E. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer não está sujeito à combinação desta lei até o limite do valor da herança. Alô você! Questão A, é o gabarito da questão. Meu povo, vamos lá? Vamos pelas regrinhas? Estou ensinando você a responder questão, tá? Primeira coisa, aonde a gente mata aquilo por eliminação? Eu vou direto na B, que tem o somente. Vai fazendo por eliminação, que fica mais fácil do que você atacar a questão inteira. Mas aonde está o erro da questão? Falou somente em ação. Ficou faltando quem? A omissão. Pode ser por ação, omissão, dolosa ou culposa. Então essa daqui, o somente entregou ela. Eu vou direto agora no gabarito. Por que a A está correta? Porque efetivamente no artigo 4º, se você for ler, esses são princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Cuidado, que o mais comum é trocar moralidade por motivação. Vai estar errado, tá? Motivação está lá no tópico ato administrativo do direito administrativo, fala sobre os motivos determinantes, sobre a motivação do ato. Esquece esse negócio. O erro da letra C está em o não perderá. Olha, mais um detalhe que eu vou dar para vocês. Muito cuidado quando tiver o não na questão. O C tinha não e a E também tinha não. Pode olhar na questão aí. Esse advérbio de negação aqui, que na língua portuguesa é um advérbio de negação, costuma não cair, 99,9% não pode estar em texto de lei. Você não acha texto de lei onde tem um não. Testa isso. Começa a ler texto de lei e me acha um não no texto de lei. Não tem. Então, se a questão é baseada em texto de lei, caiu não e você não sabe, vai no chute consciente. Tira o somente, exclusivamente, vai tirando o não e vamos ver o que sobra. Bem, lê lá o artigo 8º. Efetivamente, o sucessor está sujeito, sim, a ter que arcar com a multa civil, mas somente até o valor do patrimônio transferido. O que é isso? Imagine que o agente público cometeu ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e tomou uma multa de 1 milhão. Antes de pagar, ele vai e morre, amigo. O que ele fez? O cara que responde por improbidade, o negócio é tão ruim, te pega em tudo quanto é lugar, a improbidade se sacode todo, que o agente público não aguentou. Ele falou, pô, entre responder por improbidade e me suicidar, eu acho que é melhor botar a cabeça na linha do trem. Ele foi lá, colocou a cabeça, perdeu a cabeça, morreu. Bem feito, cara, porque o cara que comete improbidade tá avisado que vai dar merda. E o cara comete, então enfia a cabeça na linha do trem. Brincadeira, tá, pessoal? Não faz isso não, que eu sou formador de opinião. Não faz isso. Pede a Deus força que você consegue recuperar tudo na vida. Isso é brincadeira, tá? Não se mata por causa disso não, é só continuar estudando. Evandro, depois que eu respondi por improbidade eu entro, mas em algum serviço público entra, tem alguns que você consegue entrar, cara, tipo prefeitura de algum município. E o resto? Não, improbidade te cerca de tudo quanto é jeito. Legal. Cometeu improbidade administrativa, tomou o enriquecimento seu em 1 milhão, a administração te deu 3 milhões de multa. Por quê? Porque na improbidade é até 3 vezes o valor do enriquecimento. Aí você morreu, amigo, e você não tinha na tua conta 3 milhões. Você tinha na tua conta 2 milhões. Olha que legal. Você se enriqueceu em 1 milhão. Como foi enriquecimento ilícito, a administração te deu uma multa civil de até 3 vezes, que foi o valor de 3 milhões. E você tinha na tua conta corrente 2 milhões.
e você morreu antes de pagar. Esses 2 milhões foi para quem? Foi para os seus sucessores. Amigo, o seu sucessor vai ficar feliz apenas alguns minutos da vida dele quando descobriu que ele herdou uma herança de 2 milhões. Porque logo depois a administração chega e fala assim, não, isso aí é uma herança que veio de quem? Do agente público que cometeu enriquecimento ilícito, que tomou um prejuízo de até 3 vezes, que foi 3 milhões, e sucessor, você recebeu 2 milhões, mas eu estou tirando, eu que sou administração pública, estou tomando esses 2 milhões que é a multa, porque ele me deve 3. Aí você fala, Evandro, mas olha só, a administração está cobrando 2, mas a multa é de 3 milhões. O que faz com esse 1 milhão que está sobrando? Não faz nada, porque só pode cobrar do sucessor até o valor do patrimônio transferido. E o que foi mais? O que foi mais já era, a administração perdeu, tranquilo? Esse é o teor do artigo 8º. Onde estava o erro da D? Olha, esse erro da D é o mais comum, tá? Eles fazem isso é muito corriqueiro. A representação não é o juiz. A representação é direta ao Ministério Público. Lembrando que para representar pode ser qualquer cidadão, qualquer um pode representar. Agora, para propor a ação, somente 2 pessoas podem propor a ação. Quem pode propor a ação? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Agora você pergunta, Evandro, quem é a pessoa jurídica interessada? Cara, lembra, quem pode ser sujeito passivo do crime de improbidade? Pode ser toda a administração direta, União, Estado, DF, município. Pode ser administração indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Ou pode ser também empresa incorporada, que concorra com mais de 50% ou menos de 50% da receita anual de dinheiro do erário. Tranquilo? Então essas são as pessoas jurídicas interessadas. Evandro, ainda não entendi. Filho, se você é um policial rodoviário federal, você trabalha num órgão que pertence a quem? A União. Então se você trabalha para a União, quem é a pessoa jurídica interessada? A União. Então toma cuidado. Uma coisa é representar, qualquer do povo. Outra é propor, que é o dono da ação. Macete, se o Ministério Público propor a ação, ele leva a ação até o final. Se a pessoa jurídica interessada propor a ação, ela tem que chamar o Ministério Público para ser o fiscal da lei, ele tem que estar junto. Se o Ministério Público não estiver junto na ação, a pessoa jurídica interessada tocar sozinho, o que acontece? Anula-se a ação por falta de legitimidade, por falta do Ministério Público, tranquilo? Então a letra, o gabarito ficou qual? Letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Acerca dos atos de improbidade, marque o item correto. A. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. B. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. C. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objetivo a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. D. Constitui ato de improbidade administrativa que atende contra os princípios da administração pública, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. E E. Constitui ato de improbidade que cause lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial devida à apropriação, mal barateamento ou dilapidação dos bens ou valores, bem como conceder benefício administrativo ou fiscal, sem a observância das formalidades legais ou regulamento aplicado à espécie. Olha o tipo de questão aqui, Dino. Essa daqui é gostosa de se fazer, sabe por quê? Enquanto você vai arrebentar na prova, todo mundo vai se arrebentar na prova. Entendeu como é que a língua portuguesa é muito legal? Enquanto você arrebenta, eles se arrebentam. Por quê? Porque isso aqui é um texto de lei que tem que ter macete para acertar. Tá falando aqui das modalidades. Evandro, eu não vou conseguir acertar isso. Cara, isso é muito fácil, cara. É muito fácil. Você vai falar do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. São as modalidades, ou seja, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração. Para ser o artigo 9, tem que estar aqueles verbos legais. Perceber, receber, aceitar alguma coisa. Tudo que coisa enfia no bolso. Você pode olhar que de toda a questão não tem nenhum desses verbos aqui. Então matou. A questão estava trazendo só para confundir você entre o artigo 10 e o artigo 11.
Só isso que ela queria. Então vamos lá. O 10 é prejuízo ao erário. Vai lá no prejuízo ao erário, inciso 5. A B está errado, porque o artigo 11 é o quê? Atos que atentem contra os princípios da administração. C, por que está o erro? Prejuízo ao erário, olha o inciso 14 aqui. Inciso 14 é legal, é só você gravar sempre aqueles esqueminhas lá, gestão associada. Se você gravar qualquer tipo de coisa, contrato, qualquer palavrinha, você vai chegar na C. A 10 está errado também, porque é o inciso 8º, mas não só o prejuízo horário, ele também pegou o caput da questão. Ele pegou lá o caput e veio confundindo. E efetivamente, esse aqui também é do prejuízo ao erário, que é o artigo 10, inciso 7º. É só você ler. Evandro, o que ele fez? Simplesmente, filho, ele chegava e falava que uma coisa era ato de enriquecimento ilícito, só que na questão ele afirmava que aquele inciso que é prejuízo ao erário era enriquecimento ilícito. Está errado. Ele pega uma coisa que é prejuízo horário e diz que é atos que atentem contra os princípios da administração. Evandro, como é que eu vou gravar isso? Tem alguns verbos que você mata. Os atos que atentem contra os princípios da administração é o mais fácil, porque é mais curto, tem coisas lá que é besteira, tipo revelar segredo, deixar de praticar ato de ofício, fazer ato diverso da lei, é bem curto e é fácil de gravar. Macetão que eu dei para você é que toda vez que falar em processo licitatório, qualquer coisa errada sobre licitação, prejuízo ao erário. Qualquer coisa errada que verse sobre concurso público, você entra nos atos que atentem contra os princípios da administração. Está aí, gabarito da questão letra E, não vamos errar. E nessa situação, fechamos aí o nosso bloco de questão. Alô você! Agora é só estudar, filho. Você tem as ferramentas para movimentar a sua vida. Deita e dorme, fica sonhando, sendo um servidor, ganhando bem. Mas sabe o que você faz? Bota o relógio para despertar às 15 para as 5 da manhã, lava a cara e começa a trabalhar para fazer o seu sonho se realizar. Tranquilo? Eu vou para finalizar, amigo. Vai estudar e para de reclamar da tua vida que tudo vai dar certo. Alô você!